Bem-vindos ao VCast, podcast da Voit, onde a gente fala de sustentabilidade num bate-papo. E hoje, com muita alegria, temos um convidado super especial, maestro João Carlos Martins. Como vai, senhor? Muito bem, e é um prazer estar nesse podcast, porque hoje o planeta precisa pensar em duas palavras: responsabilidade social e sustentabilidade. Muito bem, já trouxe aqui o nosso assunto principal. A gente fala de sustentabilidade e ESG, como é que as parcerias corporativas podem promover e ter um alcance maior dos projetos sociais, no qual o senhor é um grande incentivador especialista. Eu posso dizer para vocês que quando a iniciativa privada está unida a boas intenções de governos municipais, estaduais e federal, quando existe essa junção, a gente pode acreditar numa nação melhor. E esses exemplos, quando você pega no que acontece, eu fui várias vezes à Alemanha, lá no sul da Alemanha, inclusive a minha estreia foi em Stuttgart, que é perto. Bem próximo de Heidelberg. É perto. E em Stuttgart, foi logo depois da guerra, foi em 1960, eu digo 15 anos depois da guerra. E eu pude ver o esforço da iniciativa privada na reconstrução da Alemanha. Então, o que acontece? E depois fui várias vezes para ser presidente do Bach International Festival em Leipzig. Inaugurei o Festival de Berlim, em vários lugares. Então, eu vejo na Alemanha uma preocupação muito grande por parte da iniciativa privada naquilo que diz respeito à educação, saúde e cultura. São pontos primordiais para que o governo e a iniciativa privada pensem da mesma forma. Quando eu vejo a Voit aqui em Jaraguá com um projeto que está dando uma visão diferente para crianças e adolescentes, uma visão diferente do mundo. Para crianças e adolescentes, você vê que essas próprias crianças elas podem ter um significado muito maior no progresso de uma nação. O senhor trouxe pontos aí fundamentais para a prosperidade, né? O desenvolvimento social, como a gente fomenta saúde, educação, cultura, esportes também, Esporte ciências, também. Né? E essa questão da Alemanha realmente é muito genuína. Promover o desenvolvimento social, pensando no desenvolvimento do país. E o senhor trouxe essa inquietude aí da musicalidade, talvez, mencionou Bach. A conversa dos bastidores é sempre interessante. Um grande intérprete de Bach, sem necessidade de modéstia, certo? Reconhecido internacionalmente por isso. Como que transporta essa inquietude musical, essa genialidade musical, para transformar a realidade social? Eu digo uma coisa para você. Quando um artista, eu não tenho falsa modéstia, para dizer que eu acabei sendo um dos artistas clássicos de ponta aqui no Brasil e pude levar o nome do Brasil para cerca de 60 países na minha vida, primeiro como pianista e agora como maestro. Então, eu digo para você, também aqui não adianta simplesmente uma empresa como a Voit, que faz um trabalho extraordinário sob todos os pontos de vista, não só com o objeto social da própria empresa, mas também pensando na inclusão social, na responsabilidade social. Então, você vê que neste momento
artistas que chegam a ter uma posição de destaque também vem a parte da pessoa física. Esses artistas também não podem ficar numa torre de marfim. O senhor acha que traz uma responsabilidade para si, essa posição? Eu sou uma pessoa que eu acho que não tem uma favela de São Paulo que eu não tenha corrido. Do mesmo jeito, com a mesma garra que eu entro no Carnegie Hall, eu entro numa favela em Paraisópolis, por exemplo, numa favela em qualquer região de São Paulo. Eu visitei praticamente todos os céus de São Paulo. Da mesma maneira que o senhor esteve em todas as casas de concerto no mundo. Tanto é que a nossa Baquiana, a Filarmônica SESI SP, já atingiu cerca de 20 milhões de pessoas ao vivo. Ao vivo. Não estou falando sobre televisão e nada. Então, o artista, ele tem que ir ao encontro da sociedade. Aliás, eu que prezo muito a língua portuguesa, até que eu fui corrigido um dia, porque eu tinha a mania de falar, vai de encontro, aí falaram, ao encontro. Vai ao encontro. Muito bem, então o artista tem que ir ao encontro da sociedade para conhecer as necessidades, e eu vou dar um exemplo para você. Nós temos projetos sociais, a Fundação Baquiana, com a Voit e com outras empresas. Os alunos que estudam música, eles têm notas melhores nas outras matérias. Vamos falar um pouco da Fundação. Como diz a música, o artista deve ir onde o povo está, não é? Vamos. Milton. A Fundação Baquianas, o senhor é uma figura extremamente carismática, muito conhecido. Ainda assim, imagino que tenha desafios para conseguir estruturar, ter patrocínio, pode abrir muitas portas, mas como concretizar o projeto precisando de um apoio da iniciativa privada? Eu posso dizer para você que a Fundação Baquiana, ela tem uma palavra que faz parte do DNA da Fundação, que é a palavra memória. E se eu analisar bem, talvez a Voit está entre as 2 ou 3 primeiras empresas que deram apoio ao projeto social da Fundação Baquiana. Sem a Voit, certamente nós não estaríamos em Jaraguá desenvolvendo um projeto. Então, a Fundação Baquiana, ela tem uma atitude diferente de outras instituições que estão localizadas em determinados bairros. Porque para trazer 5 jovens, por exemplo, de cidades da grande metrópole de São Paulo, para a Fundação para tomarem aulas e depois voltarem, é uma logística que para o jovem é difícil e para o professor também é difícil. Então, para o professor não. Mas então o que nós fazemos é o seguinte, são os professores que vão nas escolas, nas entidades, darem o ensinamento. Porque a palavra mais importante para a Fundação Baquiana é a palavra conhecimento. Então, quando nós começamos os nossos cursos de música, nós mandamos os nossos professores aos nossos projetos e aos nossos centros. E, no caso da Voit, que foi um dos primeiros, e logo no início, eu fui algumas vezes lá. Inclusive, participei 1 ou 2 vezes lá do bandejão de vocês. Sim. Do almoço lá na própria... Deve ter sido um sucesso. Adorei. Então, eu acho que você tem que ir ao bairro e conhecer o bairro. Então, eu vejo, no caso da Voit,
um desejo da direção da própria Voit com relação ao entorno da Voit e um esforço municipal. A Fundação Bachiana foi idealizada por mim, mas ela tem diretores e ela tem um boarding de conselheiros e eu sou simplesmente o maestro da fundação. Por acaso, no fim da vida, quem diria, eu idealizei a fundação e eu sou um seletista da fundação. A fundação, então, existe desde 2006, a Voit está com vocês desde o 2007. começo. Desde o começo a Voit está conosco. O foco dessa fundação, sustentabilidade e arte, certo? Exatamente, é o logo da fundação. Aliás, quem fez o logo da fundação foi aquele que foi considerado talvez um dos maiores, como o Picasso nas artes plásticas, no design, talvez ele tenha sido considerado o design mais importante do século XX, que foi porque o logo que ele fez acabou sendo o logo mais famoso da história do século XX. Ele foi o criador do I Love New York. E hoje, em qualquer lugar do mundo que você chega, aquele coração chega na África. Aquela tipografia. Né? Simplesmente põe o coração, o coração e a cidade. E ele fez o logo da nossa fundação, baseado em bar, mas um bar atual, um bar do século XX. Então, a fundação ela começou do zero, foi um sonho meu. Desse sonho, ela tem uma sede maravilhosa aqui no centro de São Paulo, ao lado da 9 de Julho, e a Fundação conseguiu que a iniciativa privada, através do SESI, adotasse a orquestra inteira, que são 65 elementos. É muito difícil uma orquestra da iniciativa privada no Brasil. E a Bachiana Filarmônica SESI SP é a principal orquestra da iniciativa privada da América Latina. Já por 6 vezes pisou no Carnegie Hall e no Lincoln Center, elevando o nome do Brasil sem nenhum recurso de governo. Tudo baseado na iniciativa privada. E eu acredito cada vez mais, aliás, estava comentando isso com você antes de iniciarmos, o que significa a iniciativa privada naquilo que diz respeito à cultura, educação, saúde, esportes, no progresso de uma nação. No final do século XIX, uma família que era criticada pela imprensa americana, a família Carnegie. Até que o patriarca da família falou, não, nós temos que pensar um pouco na palavra cultura. E criou e construiu o Carnegie Hall e doou para a cidade de Nova York. Hoje ninguém mais sabe o que significava a família Carnegie no final do século XIX, mas o nome foi preservado através da cultura de um teatro. E quando construíram o Lincoln Center, acharam que não precisava 2 grandes teatros para música. E um dos maiores violinistas do mundo não permitiu que os tratores fossem começar a demolição do Carnegie Hall. Hoje, Nova York chegou à conclusão que só o Lincoln Center e o Carnegie Hall não bastam. Isso é o que significa a cultura. Por isso que eu sempre digo, a ciência cura o corpo e a arte cura a alma. Através da cultura, você cura a alma. Então eu vejo, por exemplo, no meu próximo concerto agora, eu lancei já dezenas de crianças de setor de vulnerabilidade, crianças, em próprio palco. Lancei um menino de 11 anos tocando violino no Lincoln Center de Nova York. Daqui 10 dias,
vou lançar um menino autista com 6 anos regendo a Baquiana, regendo Mozart. Incrível. Então, o importante, o cantor que eu lancei, o Jean William, que eu peguei numa cidade de Barrinha, de 17 mil habitantes, eu lancei também em Nova York, no Lincoln Center. O que eu posso dizer? Você divide as crianças. Tem aquelas crianças que poderão, no futuro, fazer parte de... Eles podem fazer parte de um público. Aquelas crianças que podem ter, no futuro, a música como hobby. Aquelas outras crianças que poderão ser músicos profissionais de orquestra, mas não com a qualidade para serem solistas, para divulgar o nome de um país. E aqueles diamantes a serem lapidados. Então, nós dividimos as nossas crianças em 4 grupos. E, por acaso, se não me falha a memória, nós encontramos um garoto no violino que tinha tudo para ser um diamante que poderia ser lapidado. Mas, infelizmente, nós não conseguimos os objetivos, mas conseguimos que vários daqueles jovens possam ter um ideal através da música. Quero falar um pouco mais sobre isso, maestro. Olha, o senhor tinha um sonho, que se tornou um projeto, entrou a iniciativa privada. Como que essas crianças se apaixonaram por isso também? Crianças hoje que pouco conhecem música clássica, que estão muito distante dessa realidade, muito em celular. E, além disso, as dificuldades logísticas, familiares. Como que essas crianças se engajam ali? Primeiro, eu falo da importância da música clássica. Quando eu chego, eu já corri quase 600 cidades no Brasil. Então, quando eu chego numa cidade... Por exemplo, tive a notícia ontem, teatros estão sendo construídos pelas nossas iniciativas. Ontem recebi uma notícia de uma cidade chamada Taiúva. Eu acho que tem menos de 10 mil habitantes, uns 6, 7 mil. E eles vão agora organizar a orquestra deles também. Então, quando eu chego em qualquer cidade pequena para começar um concerto, por exemplo, Belmiro Braga, no interior de Minas, eu chego, está aquele público de crianças, tudo mais, sem combinar nada, eu digo para eles: ouça, vocês, a orquestra, eu sou desafinado, a orquestra vai tocar o primeiro compasso de uma música e vocês vão cantar o segundo. Não combinamos nada. Aí a orquestra toca pá, 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 uá. Aí todas as crianças tá, pá, 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 pá. Aí eu falo, essa música foi escrita há mais de 200 anos e ela está viva mais do que nunca no século XXI. Que incrível, é entender muito de gente isso. E o importante do professor com o aluno é a mesma relação que tem que ter. Aliás, acabei de dar uma entrevista agora, ontem, para Nova York, para um podcast também, mostrando que a relação de um professor com um aluno é a mesma de um médico com um paciente. Tanto é que o presidente da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, no meu último concerto em Nova York, há 1 ano e meio atrás, no Carnegie Hall, ele mandou a diretora
da Organização Mundial da Saúde de saúde mental para analisar o problema da minha mão, que há 200 anos é uma doença rara. A distonia focal do músico foi considerada doença rara em 1982 e vieram cientistas da Coreia do Sul, do Japão, da Europa, América Latina e Estados Unidos e ainda não existe uma solução. Mas a relação da ciência, dos médicos com os pacientes, tem que ser a mesma relação do professor com o aluno. Tem que ser uma relação onde você está estudando fisicamente como a mão daquele jovem pode evoluir num teclado ou nas cordas num violino e, ao mesmo tempo, você ver como você consegue entrar na alma desse jovem para que esse jovem perceba que existe uma força superior e uma força interior para qualquer realização. Então, o que a Voit faz? A Voit, como iniciativa privada, uma companhia que faz máquinas que... O senhor já viu uma máquina de papel? papel? Já, precisa, ou seja, tem que parar a estrada para a máquina chegar em algum lugar. Então, quando uma empresa que está fazendo uma obra arquitetônica, cada máquina é uma obra arquitetônica, e, ao mesmo tempo, está preocupada com a alma de uma criança, com estudo, ou de música, ou qualquer outra coisa relacionada à cultura, você vê que você pode acreditar num Brasil melhor. Como que o senhor vê que a empresa sente o impacto disso? Tem duas atitudes. Tem empresas, e a Voit está incluída no primeiro grupo, que fazem isto por amor à causa. E outras empresas que fazem isto procurando um retorno publicitário, que não é um caso da Voit. A Voit nunca pediu... Por exemplo, a honra que eu tenho de participar de um podcast aqui com vocês é a mesma honra que eu tive de participar de um podcast com uma das maiores... um dos maiores grupos de comunicação em Nova York ontem. Então, nós estamos fazendo esse podcast para, da mesma forma que um diamante lapidado acaba influenciando vários outros jovens da comunidade, um podcast nosso acaba influenciando às vezes, companhias menores que falam, puxa, eu, no meu bairro, pelo menos na minha rua, podia ter alguma coisa ligada à cultura, ou ao esporte, ou à educação. Eu cito um exemplo. Ele até se apresentou comigo na semana passada no Rio de Janeiro. Um menino de Belfort Roxo. A Ana Maria Braga, que me apresentou. Eu adotei esse menino. Na rua dele, é aquela rua que 3 meninos desapareceram em Belfort Roxo. Eu consegui trazê-lo para Niterói, eu dou as aulas semanais por internet para ele, e ele acabou servindo de exemplo para inúmeras crianças e jovens agora em Niterói. E no bairro dele, 6 pessoas tinham sido assassinadas. Então você percebe que o efeito multiplicador é o mais importante. Quantas crianças já passaram pelo projeto, pela Fundação? Milhares, mas já trouxemos
milhares e milhares de crianças para esse universo da música clássica, pelo menos no que diz respeito a ouvintes. Esse efeito multiplicador vai muito além das casas deles, né? Claro. É toda a comunidade, a vizinhança, o amigo da escola, da rua. Não só isso, como muitas noites eu vou em bairros distantes, em céus, realizar palestras, e vou voluntariamente para pais e de alunos, mostrando a importância que aquela criança está estudando música. Às vezes um pai acha que é uma perda de tempo porque não vai ter um futuro. E hoje a música, financeiramente, já dá um futuro se a criança desenvolver, porque existe campo para isso. Campo para que a pessoa se realize. A pessoa pode ter a sua família e por causa da música. Porque hoje o efeito multiplicador de orquestras no Brasil é enorme e muitas independente dos governos municipais. Geralmente são associações, mas você também percebe. Outro dia eu estava numa cidade, no Espírito Santo, Cariacica. O prefeito de Cariacica, ele perguntou para mim: João, eu estou administrando tão bem aqui, nós tínhamos um projeto musical lá, mas a imprensa brasileira não reconhece o nosso projeto. Aí eu falei: se você deixar a cidade totalmente esburacada, poderá aparecer no Diário Nacional, no Jornal Nacional. Se você deixar toda asfaltada, arborizada, não vai aparecer. Mas se você tiver uma orquestra de crianças tocando, vai aparecer. Aí eu formei uma orquestra de crianças lá. 6 meses depois estava no Jornal Nacional. O senhor estava me contando também o que é notícia e o que não é. O senhor é muito conhecido pela sua história, como pianista, como maestro, como músico reconhecido internacionalmente. E sobre esse trabalho social e de paixão mesmo, de trazer cultura e música para a nossa sociedade, para a nossa realidade? Quando você tem que atingir todos os segmentos da sociedade. Quando você atinge todos os segmentos da sociedade, você realmente acaba atraindo a atenção de uma sociedade como um todo. Agora, se você se dedica somente a uma elite, você, é claro, fica fazendo parte da mídia, mas se você pergunta, depois do apagar das luzes, ficou um legado, você vai saber que não ficou um legado. O legado fica se você atinge todos os segmentos de uma sociedade. Eu estou muito apaixonada aqui conversando, mas vamos colocar aqui um ponto. Você conhece as iniciativas da sua empresa? O que está fazendo? O que pode fazer, o mais importante, né? O que a gente pode fazer, por onde começar? Sempre tem trabalho que pode ser feito, certo, maestro? O trabalho a ser feito para uma empresa, para uma pessoa física, o início de uma empresa, o nascimento de uma criança, é como uma flecha para alcançar um destino. Podemos ter turbulências durante o trajeto, mas essa flecha tem que chegar ao destino, não só para uma empresa, como também para uma pessoa física. Então, o importante é manter o objetivo
e ficar focado numa ideia e antes de tudo, na construção de um projeto. Esse projeto, para uma empresa, inclui o seu objeto social, claro, e cada vez mais o planeta Terra vai perceber que as grandes empresas elas têm que começar. Tivemos agora o exemplo do Rio Grande do Sul, e paralelamente, no mesmo dia, estavam morrendo 300 pessoas com enchentes no Afeganistão. Na China, agora tivemos enchentes na Itália. Então, as empresas estão chegando à conclusão que algo tem que ser feito. E, infelizmente, eu tenho acompanho muito as reuniões sobre clima, mas são reuniões que eu tenho essas informações através das Nações Unidas, porque o Jamil Chad é totalmente conectado nas Nações Unidas. Ficam metas, põe-se a meta, o que eu falei da flecha, mas essa meta não é atingida. Então, essas reuniões de cúpula, se você pergunta para mim, alcançar um objetivo, eu te respondo, eu tenho dúvidas. A sua percepção e a sua colocação são perfeitas. Infelizmente, nós vemos que os resultados são muito mais lentos do que os necessários, do que os calculados pela ciência. Eles põem meta, por exemplo, 2030. Nós já estamos em 2024. Eu não acredito que as metas até 2030... Por exemplo, eu fiquei sabendo, através de um grande engenheiro, que no Rio Grande do Sul, se tivesse sido criada uma infraestrutura embaixo da terra, não teria acontecido o desastre que aconteceu. Nós estamos vendo os incêndios no Pantanal, por exemplo. Nos incêndios do Pantanal, agora que estão detectando se são naturais ou, às vezes, talvez são criminosos. Mas, então, acho que o mundo está passando por uma fase onde, graças a Deus, a cultura e a música, as artes plásticas, o cinema, você pega o teatro, a cultura ajuda uma pessoa a refletir, ajuda uma empresa a refletir. Porque, por exemplo, no caso da Voit, a Voit, em nenhum minuto, ela procurou publicidade do projeto que nós temos, a Fundação Baquena tem. Mas eu tenho certeza, desde o meu primeiro encontro que eu tive com a diretoria da Voit, a importância que teve para o ser humano, para o diretor da Voit, de ver o resultado, vendo crianças com uma outra perspectiva de vida. Para todos lá, uma alegria para a gente. É mais que orgulho, é uma alegria. Quando as crianças vão lá, é uma alegria também. A gente vê o desenvolvimento. Quando tem resultados tão bons como as crianças que foram para a orquestra, é ver que a gente pode realmente transformar realidades, né? O senhor quer contar um pouco do seu livro também agora, para a gente saber que passagens que a gente encontra lá? O Indomável, o nome do livro. O Indomável foi o nome que foi o título de uma crítica do New York Times depois de um concerto meu, que falou: apesar de todas as adversidades, o indomável maestro Carlos Martins mantém a música viva. Uma crítica enorme, maravilhosa. Aí, quando resolveram convidar o Jamil Chad
para escrever o livro, e o Washington Oliveto fez a contracapa. E o Washington Oliveto, que tem um senso de humor fantástico, ele fala que... Porque esse livro eu conto os meus acertos e os meus erros na vida. Porque com 83 anos, você tem que ter coragem de falar onde você errou e aonde você acertou. O importante é procurar corrigir os erros e procurar aprimorar os acertos. E esse meu livro é exatamente sobre isso. Eu contando os meus erros, meus acertos, como eu procurei corrigir os meus erros e aprimorar os meus acertos. Mas aí o Washington Oliveto acaba... ele diz, esse livro poderia ter sido escrito por Gabriel Garcia Marques, de tanto que ele gostou. E ele acaba assim, a única coisa que eu posso dizer é que esse maestro não tem conserto com essa, porque daqui um ano ele já está com outros projetos. Tem mais história para contar. Eu vou fazer minha despedida dos palcos, dia 9 de maio de 2025, no Carnegie Hall. Eu digo que a minha carreira como pianista começou aos 8 anos de idade, como maestro aos 63, e aos 85 eu pretendo começar a minha carreira de educador musical e tenho um sonho, voltar a uma carreira de pianista profissional com a mão esquerda. Trabalho 6, 7 horas por dia. Já andei uns 15%, ainda falta muito, mas quem sabe daqui aos 85 anos eu recomeço a minha carreira como pianista profissional também. Um sonho seu, não tenho a menor dúvida. Fazer equipamento que para a estrada é fácil, fazer papel é muito fácil. Exatamente. Esse trabalho, esse é bastante esforço. Obrigada, muito obrigada pela sua disponibilidade, generosidade, mas agradeço em nome da sociedade pelo seu trabalho. É muito bonito. Obrigada. Só que essa entrevista teve um defeito. As perguntas foram melhores que as respostas. Não sei qual entrevista, que eu não precisei falar nada. Falei, nossa, ele leu o roteiro aqui, estamos seguindo, maestro. O defeito é da minha parte, as qualidades é da sua parte. Não, mas olha, eu estou aqui conversando com o senhor e pensando como é que a minha mente acompanha um indomável desse jeito aqui, com tanta história. Você viu a capa do livro? Vi a capa do livro, sim. Bonita, né? Que lindo. Eu estou começando a nona de Beethoven ali na sala de São Paulo. O fotógrafo pegou bem na hora que eu vou dar entrada para o coral. Muito bonito. Está em primeiro lugar, né? No Amazon. Falei para o Carlos, eu vou chegar e vou ajudá-lo. Passou a Madonna. Aliás, o músico da orquestra me mostrou antes de ontem que a Amazon devolveu o dinheiro dele porque não tinha estoque mais. Logo na primeira semana. Como é que... e aí? Produzir mais? Não, ele já voltou? Voltou ao estoque? Podemos ir lá sossegados? Eu acho que a editora não estava tão confiante. Na tiragem. Mas agora o livro começou a espalhar. Sensacional. Muito bom. Deve ser uma história tão gostosa de ler quanto de conversar. E vai sair também em inglês, em alemão, vai para o mundo. Sucesso. Tá, maestro, eu falei que eu vim aqui para algumas pessoas. Nossa, será que ele é tão simpático quanto parece? Não é. Não é muito melhor. É muito melhor. Muito obrigada. A única coisa que eu garanto é que tudo que eu falei aqui não tinha nada fake. Muito bom. Maestro, agradeço muito a sua participação, sua disponibilidade. Deixa uma mensagem para a gente encerrar, antes de eu dar uma palavrinha final aqui, por favor. A mensagem que eu deixo é a seguinte: para qualquer empresa, para qualquer pessoa física, corra atrás dos seus sonhos. Quando você menos espera, os sonhos começam a correr atrás de você. Muito lindo, obrigada. Agradeço também a audiência.
comentários, sugestões para o nosso e-mail da Voit Paper de sustentabilidade, sustentabilidade.paper@voit.com. Obrigada e até o próximo episódio.